nossa sessão de hoje, já que está composta esta que é a Sexta Câmara Civil. Nós vamos começar pelos processos da Sexta Câmara Civil, que tem já dois advogados aqui inscritos no processo segundo da pauta. Então, bom dia a todos, cumprimentando aqui a juíza doutora Alice Rocha, que hoje está substituindo o desembargador Zé Jorge, que não pôde comparecer, justificou a sua ausência. Bom dia, doutor desembargador Douglas Amorim. Bom dia, doutor Francisco Barros, procurador de presidente. Justiça. Bom dia. Bom dia. Bom dia aqui a nossa secretária, Patrícia, e demais advogados que nos ouvem e participam desta que é a Sexta Câmara Civil do Tribunal de Justiça. Eu aqui, Luiz Gonzaga, estou abrindo a sessão do dia 17 de agosto de 2023. Esta que é a 21ª sessão do ano. Eu verifico aqui que nessa Câmara... sobre a ata da sessão anterior, o desembargador Douglas está aprovando? Aprovado. A ata aprovada, não tendo processo extra pauta, nós vamos iniciar pelos pedidos de preferência. Verifico que o pedido de preferência é o segundo da pauta. Queria comunicar que todos os processos desta Sexta Câmara, da relatoria do desembargador José Jorge, estão adiados para a próxima sessão, certo? Muito bem, então eu vou anunciar aqui agora o processo que é o da minha relatoria da Sexta Câmara Civil. É o agravo interno na apelação, agravo interno de número 0805716-72/2019. Aqui, a agravante é a senhora Rosângela Maria Paiva Souza, que neste ato será representada pelo advogado Flávio Soares de Souza. E a parte agravada é Aguarditimon Saneamento S.A., e aqui nesta sessão será representada pela advogada Andresa Julieta de Sena Coimbra. Cumprimentando aqui as duas advogadas, eu vou passar a fazer o relatório desse agravo interno. E explicando que, por ser agravo interno, cada advogada poderá manifestar-se pelo prazo máximo de 5 minutos sobre a situação. Aqui trata-se de um agravo interno interposto por Rosângela Maria Paiva Souza, em face da minha decisão monocrática que negou provimento a esse recurso de apelação da dona Rosângela. Aqui colhe-se dos autos que a autora ajuizou a referida ação em face do requerido, que é Aguarditimon, com o objetivo de ver seu nome retirado dos órgãos de prestação de proteção ao crédito, alegando, em virtude de uma dívida com a empresa Aguarditimon, referente a um débito em um imóvel em que esta não reside, localizado lá na cidade de Timon. Para tanto, alega que a negativação foi indevida, por isso pretende uma indenização por danos morais. Em contestação, a empresa Aguarditimon esclarece que a requerente, no dia 11 de outubro de 2018, compareceu à sede da empresa como sendo responsável pelo referido imóvel. E, na oportunidade, estava presente a própria proprietária do imóvel, a senhora Maria Andréa, que autorizou a mudança da titularidade do seu nome para o nome da autora, dona Rosângela. Ato contínuo, for assinado um contrato de prestação de serviço e o termo de parcelamento de débitos, reconhecido pela senhora Rosângela. Assim, a titularidade passou a ser dela, dona Rosângela, que passou a responder pelas cobranças provenientes da unidade consumidora em questão. Ao analisar esse corpo probatório dos autos, foi julgado improcedente o pedido inicial pelo juiz da comarca.
Inconformado com essa decisão do juiz, é que a apelante alega que jamais realizou qualquer transação comercial com a empresa apelada em relação ao imóvel citado, existindo razões para que os, não existindo razões para que o seu nome estivesse como inadimplente e cadastrado no Serasa SPC. Contudo, alega que, devido à restrição do seu nome, vem sendo impedida de realizar transações financeiras, e por isso pretende o dano moral. A Procuradoria, em contrarrazões, o apelado requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença de base. A Procuradoria entendeu que não há interesse em se manifestar. Parecer mantido, doutor? Mantido, senhor presidente, mantido. Muito bem. Com isso, foi julgado desprovido monocraticamente o recurso e agora estamos aqui com esse agravo interno para ser discutido. Esse é o relatório, acho que a doutora Alice entendeu também. E eu vou passar a palavra ao advogado da parte apelante, que é o doutor Flávio, para se manifestar pelo prazo máximo de 5 minutos. Bom Obrigado, dia. doutor Flávio. Obrigado. Bom dia ao nobre relator, ao presidente da Câmara, ao representante do Ministério Público, os advogados presentes, servidores que permitem a realização desta sessão e todos aqueles que nos acompanham. Como o nobre relator já explanou em seu elaborado relatório, é uma ação de negativação, onde nós solicitamos e pleiteamos a declaração de inexistência do débito. Tanto nesse caso, a agravada, né, que é a Águas de Timon, e a magistrada sentenciante e o próprio relator, eles se fundamentam na tese de que há uma regularidade na contratação, com base em quê? Num contrato de prestação de serviços. E o que é que nós argumentamos? O que é que a autora argumenta e vem argumentando desde o primeiro grau? É que ela não assinou esse contrato de prestação de serviços. Então, o argumento central da nossa peça é esse. E a tese que aqui defendemos e ratificamos é que o artigo 429 do CPC diz que, quando a autenticidade de um documento ela é impugnada, cabe à parte que, nesse caso, produziu o documento, no caso, a Águas de Timon, provar a autenticidade do documento, provar a regularidade do documento. E, em momento algum, a Águas de Timon, ela provou a regularidade desse documento. Ora, doutores, se eu tenho um documento que se traz como base para uma cobrança, onde esse documento ele é contestado em momento oportuno, onde ele não é reconhecido pela caso agravante, autora. Nesse caso específico, a lei é bem clara. Quem produziu o documento tem que, nesse caso, provar a regularidade do documento. E essa prova não existe. Esse é o primeiro indício. Indício esse forte, que essa contratação jamais existiu. Primeiro ponto. O nosso segundo ponto, e aqui nós também observamos e chamamos a atenção, é que a autora, desde o início, diz o quê? Nunca morei, nunca residi e não tenho qualquer vínculo com este imóvel. Veja-se a particularidade. A própria Água de Timon, ela traz um documento, nada consta, e nesse documento ela aponta o endereço da autora, que não coincide com o endereço constante nas cobranças. Qual é o documento? O nada consta, trazido aos autos pela Água de Timon, diz lá o endereço correto da autora. E qual é esse endereço correto? Loteamento Vila do Beck 216. Veja bem, quem diz isso não sou eu, é a agravada. E a cobrança refere-se a um imóvel localizado na Rua 2A, quadra R, Novo Joia. Puxa, isso justamente, doutores, coincide com o que a autora vem dizendo, que nunca residiu no imóvel, não tem vínculo com o imóvel, não tem qualquer relação jurídica com esse imóvel.
E a própria agravada, ela traz aos autos um documento mostrando o endereço correto da autora. Ou seja, é um segundo indício, doutores. Eu não posso aqui, excelências, observar o conjunto probatório de forma isolada. Eu tenho que ver, como o próprio nome diz, todo o bloco, todo o conjunto. E é isso que nós estamos batendo desde a primeira instância. O que não foi observado pela magistrada sentenciante e o que não foi observado pelo nobre relator. Daí a necessidade de se aprofundar a análise do conjunto probatório e para se verificar os argumentos que estão sendo trazidos pela agravante. Outra particularidade, e essa aqui eu chamo a atenção também, Águas de Timon está cobrando 11 negativações. 11. Falar a dívida de 11 negativações. Nós impugnamos as 11 negativações, dizendo o quê? Que não tem qualquer documento que embase essas 11 negativações. E o que é que a juíza disse? A juíza, ao julgar essa nossa impugnação dessas 11 negativações, ela só conseguiu, ainda que se eu tomasse como verdadeiro esse termo de confissão de dívida, veja bem, ainda que eu tomasse como verdadeiro, a juíza sentenciante, a magistrada, de 11 negativações, ela só vinculou 3 negativações ao termo. Ou seja, ela disse o quê? Não, são 11 negativações, mas pelo menos apenas 3 estão, nesse caso aí, ligadas ao termo de confissão de dívidas. Ou seja, doutores, eu estou tendo um julgamento por amostragem. Ainda que eu considere verdadeiro esse termo, que não é, mas eu só tenho aí 3 negativações vinculadas ao termo, que a própria juíza diz nesses termos em sua sentença. Pelo menos 3 negativações estão vinculadas ao termo. E eu pergunto, e as 8 negativações, doutores? Cadê esses documentos que justificam e que embasam essas outras 8 negativações? Respondendo, não existe. Não existe qualquer documento nos autos que comprove as 8 demais negativações. Ou seja, observem aí que eu tenho diversos indícios que comprovam que a cobrança que está sendo aqui realizada e que está sendo impugnada não foi regularizada e validada pela parte autora. Com isso, eu peço provimento no nosso agravo interno para que seja dado provimento aí à apelação pelos demais membros da Câmara. Eu agradeço, essa é a minha sustentação. Muito obrigado, doutor Flávio. Então, eu passo agora a palavra à advogada da parte agravada. Bom dia a todos. Bom dia. Andresa Julieta de Sena Coimbra, OAB Piauí 6528. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes desembargadores, excelentíssimos senhores servidores, autoridade pública que aqui se fazem presente, meus sinceros cumprimentos. Como já bem explanado, trata-se de contrarrazões ao agravo interno, advindo da sexta Câmara Especializada Civil da comarca de Timon, Maranhão. O processo originário, ele trata-se de uma ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, né, na qual a parte agravante sustenta que seus dados pessoais estariam sendo vinculados indevidamente ao contrato de prestação de serviço junto a esta concessionária agravada, razão pela qual requereu a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais no montante de R$ 36.760,50. Diante disso, a agravada apresentou contestação, alegando que a agravante compareceu na empresa e realizou o parcelamento da dívida, reconhecendo a titularidade do imóvel. Nesse sentido, foi proferida sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. Posteriormente, a agravante interpôs recurso de apelação, no entanto, o acórdão proferido manteve a decisão de primeiro grau. Inconformada, a agravante interpôs o presente agravo interno, aduzindo em síntese a inexistência de débito, danos morais e negativação indevida. Inicialmente, nobres julgadores, insta a pontuar que há notória litigância de má-fé por parte da agravante, tendo em vista que já restou claro e evidente a relação de consumo existente entre as partes.
pois a própria agravante assinou pessoalmente o contrato de prestação de serviço e termo de parcelamento, reconhecendo a titularidade e assumindo a dívida, proveniente da unidade consumidora em questão, conforme já foi exaustivamente demonstrado nos documentos apresentados. Desse modo, Excelência, é irrefutável a validade da cobrança dos débitos questionados, não havendo que se falar em declaração de inexistência dos mesmos ou negativação indevida, haja vista que essas decorrem da inadimplência da agravada. Verifica-se que a agravante busca a todo custo esquivar-se da obrigação firmada perante a concessionária. Além do mais, embora a agravada afirme que a assinatura do contrato não lhe pertence, não solicitou realização de perícia grafotécnica quando lhe foi oportunizado a produção de provas. Quanto ao pedido de inversão do ônus probatório, cabe à agravante demonstrar minimamente seu direito, não bastando apenas negar a validade da assinatura contratual. Assim como bem julgou o juiz de primeiro grau, os documentos trazidos pela esta agravada comprovam a existência de relação jurídica, sendo, portanto, confirmada pelo juiz adquém em decisão monocrática. Quanto aos danos morais, inexiste dano sofrido pela agravante, tendo em vista que não houve cobrança indevida ou má prestação de serviço da concessionária, não havendo que se falar em responsabilização por parte da empresa. Além do mais, não houve sequer pagamento dos referidos valores, sendo incabível qualquer tipo de reparação. Assim, nota-se que inexiste direito da parte agravante que tenha sido violado, nem conduta ilícita da concessionária agravada, uma vez que restou demonstrada sua boa-fé e responsabilidade quanto aos procedimentos executados. Portanto, uma vez que o conjunto probatório apresentado evidencia que são legítimos os procedimentos adotados por essa agravada, no exercício regular do seu direito, sob o prisma do interesse da coletividade e proteção do próprio serviço público, pugna-se pela improcedência do agravo interno interposto pela parte adversa, bem como que seja afastada qualquer condenação em danos morais, uma vez que não são devidos, sendo ainda reconhecida a legalidade da cobrança e das negativações, mantendo a decisão proferida pelo juiz adquém em todos os seus termos. Eis a sustentação. Muito bem, muito obrigado, doutora Andresa. Aqui, eu acho que os colegas, o desembargador Douglas e a juíza, no caso, Alice Rocha, entenderam bem a situação. O que aconteceu aqui nesse caso foi que, realmente, a empresa Águas de Timon trouxe um contrato com a assinatura da senhora Rosângela, que é a autora dessa ação. Durante a instrução do processo, se verifica aqui que realmente o advogado doutor Flávio, que muito bem soube se manifestar nesses autos, na época, lá no juiz de primeiro grau, não trouxe a prova que precisava, que era realmente solicitar a realização de uma perícia, já que ela alega não ter assinado. É um contrato que está assinado por uma Rosângela, e a Rosângela não discutiu essa assinatura lá quando precisava discutir, que era durante a instrução, até que o juiz não marcou nenhuma realização de perícia, porque não foi solicitado. Como tal, o juiz julgou improcedente a ação, que chegando aqui, analisando a situação, foi julgado monocraticamente desprovida a apelação, e nesta fase, diante das provas que não vieram da dona Rosângela, eu estou mantendo a decisão monocrática para, ao final, negar provimento ao recurso. É como eu estou votando. Doutora Alice. Eu acompanho Vossa Excelência. Até pelo fato de que ela teve a oportunidade de pedir a perícia e não fez. Pois não. Para comprovar o... E o doutor desembargador Douglas? Estou acompanhando. Tudo bem. Então, diante disso, foi negado o provimento do recurso nos termos do voto do relator. Muito obrigado, doutor Flávio, doutora Andresa, e até a próxima. Obrigada, bom dia a todos. Obrigado, bom dia e bom trabalho a todos e a todas. Obrigado.
Os demais processos dessa Câmara estão adiados porque eram da relatoria do desembargador José Jorge. Agora vamos passar à pauta da 4ª Câmara de Direito Privado. Esses processos, os do desembargador José Jorge, estão todos adiados, conforme eu já disse, diante da sua ausência justificada. Hoje está sendo aqui representado pela doutora Alice Rocha. E, então, tem os processos da minha relatoria, que eu vou passar aqui a julgar, embora tenha alguns pedidos de preferência, mas que são do mesmo advogado. Diante da situação, eu vou seguir normalmente a pauta, que começa pelo 5º processo. O 5º processo da pauta que eu agora anuncio é o de número 080-40-90-91-2022. O apelante aqui é o senhor Osmar Rodrigues e o apelado é o Banco Pan S.A. Como o apelante não está inscrito para se manifestar, tem alguma... Aqui está escrito alguém só do Banco Pan, não é? Não, só do banco, ela era a doutora Thaís, mas Nem entrou está a doutora presente. Carla. Doutora Carla e banco. Muito bem. Doutora Alice, do desembargador Douglas, eu vou me prender a ler a ementa desse caso, já que não está ninguém inscrito para manifestar-se. Apelação civil. Bem, tem do apelado, mas como eu estou negando provimento esse recurso, está vendo, doutora Carla, não é? Doutora Carla, já que eu estou negando, talvez a senhora nem necessita fazer a sua sustentação, certo? Mas se a senhora quiser se identificar para fim de registro e talvez justificar perante o seu constituinte, a senhora está com a palavra para se identificar. Carla Ibanez. Isso. Bom dia, primeiramente, bom dia a todos. Nesse caso, a gente dispensa, né, a sustentação oral. Manifestação. Isso. Dispensamos. Sim. A sua OAB, por favor. Meu nome é Carla Ibanez de Jesus Salles, OAB 65181, DF. Pois não, doutora Carla. Então, aqui, como eu ia dizendo, eu vou ler a ementa. É uma ação de repetição de indébito e danos morais, é um empréstimo consignado, onde eu verifiquei aqui, como o juiz também verificou, que houve uma anuência do consumidor na contratação. Ele realmente, o banco trouxe o contrato assinado, devidamente assinado, trouxe também a transferência do valor do empréstimo para a conta do consumidor, no caso o senhor Osmar, e o juiz, por isso, julgou improcedente essa ação, e eu, diante da prova que consta desses autos, também estou acompanhando a decisão do juiz e negando o provimento a esse recurso do senhor Osmar para manter aquela decisão do juiz em todos os seus termos, que julgou improcedente a ação. Doutora Alice. Acompanhe, Vossa Excelência. Doutora Alice está acompanhando o desembargador Douglas? Eu acompanho. Em todos esses casos, o Ministério Público disse que não tem interesse. Está vendo, doutor Francisco? Sim, senhor, estou olhando aqui, esse caso aqui, doutor Carlos Jorge, analisando, eu tratasse matéria de direito privado e, por essa razão, não se ateve ao mérito, só pelo conhecimento. Pois não. Então, por votação unânime, foi negado provimento ao recurso nos termos do voto do relator. O 6º processo também, o apelante é Raimundo Santos Silva e o apelado é o Banco Pan. Está vendo, doutora Carla? E aqui, nesse caso também, desse provimento, o juiz lá julgou improcedente a ação, porque o banco trouxe a prova de que realmente houve um contrato esse que foi, inclusive, o valor do empréstimo consignado foi disponibilizado na conta do consumidor. Por isso, eu estou também acompanhando a decisão que julgou improcedente, negando provimento a esse recurso para manter a decisão. Entendeu, desembargadora doutora Alice? Acompanhe, Vossa Excelência. E o desembargador Douglas.
Eu concordo plenamente. Senhor presidente, só para. Qual é o número da pauta que Vossa Excelência mencionou? É o sexto processo e o número da apelação é o de número 080 2724-05-2022, que está sendo negado provimento ao recurso. O sétimo processo. Isso aqui, só para retificar, é pelo conhecimento e desprovimento. Parece que foi o parecer da doutora Lise, que foi modificado em banca. Então, acompanhando o parecer Sim. ministerial, negando provimento. Certo, tudo bem. Agora, o sétimo processo que eu estou anunciando é o de número 080-04-59-23-2023. Aqui o apelante desse é Luzia Evangelista Souza. O apelado é o Banco Itaú BMG Consignado. O parecer, nesse caso do sétimo processo, é sem interesse quanto ao mérito. Só pelo conhecimento, senhor presidente. Parecer mantido, não é? Sim, senhor presidente. Eu estou vendo aqui que esse caso o juiz também julgou improcedente, porque o banco comprovou a prática do empréstimo e disponibilizou o valor ao consumidor. Por isso, eu também estou negando provimento a esse recurso para manter a decisão que julgou improcedente a ação. E a desembargadora Alice. E o desembargador Douglas também acompanha? Eu acompanho, sim. Muito bem. Então, por votação unânime, foi negado provimento a esse recurso. O oitavo processo da pauta é a apelação de número 080-6029-39-2022. O apelante aqui é Esmeraldina da Natividade. O apelado é o Banco Itaú Consignado. Este caso também, doutora Alice, eu verifico aqui que o juiz julgou improcedente diante das provas trazidas. Então, eu estou também desprovendo o recurso para manter a decisão que julgou improcedente a ação, doutora Alice. E a senhora? Acompanho, Vossa Excelência. A senhora está acompanhando? Acompanho, sim. Doutora Alice acompanha, o desembargador Douglas também? Concordo. Totalmente. Então, por votação unânime, foi negado provimento a esse recurso. O nono processo da pauta é a apelação de número 080-1948-35-2022. O apelante é Maria Antônia Moreira. O apelado é o Banco Itaú. O parecer, nesse caso, é pelo provimento. É doutor Francisco. Conhecimento e provimento, senhor presidente. Aqui o parecer da doutora Lise e eu mantenho integralmente o parecer já exarado e colacionado no processo. Olha, nesse caso aqui, o juiz lá também julgou improcedente o pedido, razão pela qual declarou extinto o processo. Porque, inclusive, aqui nesse caso, eu estou vendo que também, apesar da parte alegar um empréstimo fraudulento, não chegou a ser feita a perícia grafotécnica que comprovasse essa alegação da consumidora Maria Antônia. Por isso, diante da inexistência de prova que combatesse o contrato trazido pelo banco, o juiz julgou improcedente a ação. E eu também, apesar do Ministério Público, a doutora Lise, ter se manifestado pelo provimento, eu estou acompanhando aqui a decisão do juiz e negando o provimento porque não houve sequer a discussão se a assinatura era legítima ou não. Por isso, eu estou negando provimento a esse recurso, contrariamente ao parecer ministerial. Acompanho, Vossa Excelência. A doutora Alice está dizendo aqui que acompanha. O desembargador Douglas? Acompanho, sim. Também está acompanhando, então, por votação unânime, foi negado provimento a esse nono recurso da pauta da Quarta Câmara Civil. E o último e o 10º processo é a apelação de número 081-2987-26-2022. A apelante é Maria das Dores Pereira da Silva. O apelado é o Banco Fixa S.A. E nesse caso, também, o parecer é só
pelo conhecimento, sem interesse quanto ao mérito. Sim, senhor presidente, eu mantenho o parecer. Está mantendo, o doutor Francisco Barros está mantendo esse parecer. E eu estou, ao final, também negando provimento a esse recurso, porque o juiz julgou improcedente a ação diante da prova trazida pelo banco. Por isso, eu estou também negando provimento a esse recurso para manter a decisão de primeiro grau. Acompanho você, Excelência. A senhora acompanha, doutora Alice? Acompanha. A doutora Alice está Eu acompanhando. acompanho. Eu acompanho também. O embargador Douglas também. Então, por votação unânime, foi negado provimento a esse último recurso da pauta de hoje da Quarta Câmara de Direito Privado. Esses eram os processos de hoje, já que todos aqueles da relatoria do desembargador Zé Jorge foram adiados para a próxima sessão, próxima semana, próxima quinta-feira. E eu pergunto se a doutora Alice quer se manifestar. Eu só quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de Muito bem. participar É um prazer sempre receber a juíza da 5ª Vara Civil da capital, doutora Alice Rocha, e hoje também o doutor Douglas aqui muito disposto na nossa sessão, e o doutor Francisco Barros, digníssimo procurador de justiça, que também prestigia a Senhor sessão. presidente, foi uma honra participar dessa sessão presidida por Vossa Excelência, na companhia da doutora Alice, do doutor Douglas, enfim, dos nossos servidores, a todos um especial bom dia. Muito bem, bom dia a todos, e como eram só esses os assuntos a serem tratados hoje, eu estou dando por encerrada esta sessão da 4ª Câmara Civil.